Oi gente, tudo bem? Eu estou de volta com mais um vídeo sobre trigonometria. E neste vídeo vamos resolver o seguinte exercício. Considerando as funções f de x igual a a mais b vezes seno de cx, onde a, b e c são números maiores que zero, são reais maiores que zero, determine os valores de a, b e c de f, cujo gráfico é mostrado abaixo. Então, na letra A, nós temos esse gráfico aqui. Eu copiei já a função aqui embaixo para a gente analisar muito bem. Bom, nos vídeos anteriores dessa playlist, o que nós fizemos? Nós temos vários exercícios mostrando, dando a função f de x com valores específicos para A, para B e para C. E aí, nós analisávamos o período e analisávamos a imagem. E algumas vezes desenhávamos o gráfico. Agora, o exercício está pedindo exatamente o contrário, ou seja, ele dá o gráfico e pede para a gente determinar os parâmetros. Bom, primeiro, você tem que saber como é que esses parâmetros A, B e C, eles interferem ou não no cálculo da imagem, tá? Na determinação da imagem ou do período, tá certo? Então, vamos começar pelo período, que é a coisa mais fácil para a gente analisar. A gente sabe que o período dessa função f, ela é 2π, que é o período da função seno normal, padrão, sobre c, onde esse c, reparem que é o coeficiente do x aqui dentro do seno. Bom, vamos lá então. Nós temos que determinar o período dessa função que vocês estão vendo aqui. Deixa eu aumentar aqui a... Bom, então, como é que a gente vai verificar o período? Uma dica que eu vou dar para vocês. Comecem sempre de um ponto, escolham um ponto do gráfico para começar, de tal forma que a partir daí, andando para a direita, você vai subir, o seno vai crescer até atingir um máximo. Então, esse ponto que a gente vai escolher vai ser esse aqui, que é o zero, tá? Normalmente, esse ponto escolhido, ele, no caso do seno, ele é o ponto médio da minha imagem. Reparem que, no caso aqui, é zero, e a imagem, a gente já vai falar dela, é de menos 3 até 3, mas vamos agora focar no período. Então, se eu sair daqui do zero, indo em direção a x crescente, eu vou ter o seguinte, eu vou subir, e aí meu seno vai atingir um máximo. E aí ele vai começar a decrescer. Vai decrescer, vai voltar para o ponto de partida, que no caso aqui era zero, aqui também, esse aqui também vai ser. Aí ele vai continuar decrescendo, vai atingir um ponto mínimo, e aí vai voltar a crescer até chegar novamente para o ponto médio da imagem, que é exatamente o zero, tá? E aí, como vocês podem ver nesse pedaço que está pintado de amarelo, a gente tem exatamente um período completo, e vocês estão vendo que esse período é 2π, tá ok? Se é 2π, repare, vamos aqui na fórmula, isso aqui tem que ser 2π, 2π sobre c tem que ser 2π, isso implica que c tem que ser igual a 1, tá? Então, a gente com isso já determina o valor do meu c, que eu vou substituir já aqui na minha fórmula. Então, isso é 1 vezes x. Bom, e aí, vamos então analisar a imagem. Deixa eu apagar isso aqui para ficar melhor. Vamos agora analisar a imagem. Bom, vamos pegar a imagem aqui direitinho. Aqui a imagem vai de menos 3 até 3. O mínimo que ela atinge é menos 3 e ela vai até 3. Então, é esse intervalo todo aqui, menos 3 até 3. Então, deixa eu escrever aqui embaixo. Então, a imagem da minha função é um intervalo fechado que vai de menos 3 até 3. E aí, uma dica que eu vou dar para vocês é a seguinte.
Se, por acaso, a imagem de uma função for do tipo menos m até m, tá certo? For desse tipo, por exemplo, menos 4 até 4, menos 5 até 5, menos 10 até 10, menos 1 meio até 1 meio, menos 0,1 até 0,1. Então, se for desse tipo aqui, então significa que meu A é igual a 0. Ou seja, não houve um deslocamento vertical. É isso que eu quero dizer da minha função original. Então, esse A aqui, vocês estão vendo na expressão da função, esse A eu vou substituir já por 0, tá? Bom, e agora resta calcular o valor de B. Se eu tenho uma imagem desse tipo aqui, menos m até m, então eu posso concluir, eu vou colocar aqui um i, B vai ser exatamente esse m. No caso aqui, a minha imagem é de menos 3 até 3, significa que esse m é 3. Então, eu vou aqui na função f de x e vou substituir o b por 3, tá certo? Esse 3 aqui. E com isso, então, eu chego à minha conclusão. Logo, f de x igual a 3 seno de x. Então, essa é a minha função f correspondente a esse gráfico aqui, 3 seno de x. Reparem que a gente está sempre trabalhando com o fato de que A, B e C são positivos, tá certo? Porque se eu não soubesse que o meu B é positivo, então eu teria que me preocupar com o formato desse gráfico aqui para saber se seria B igual a 3 ou B igual a menos 3. No caso aqui, o B é positivo, tá? Bom, vamos então à letra B. Bom, na letra B, nós temos aqui o gráfico da função, tá? Dado. E temos aqui novamente a função f de x igual a mais b seno de cx, onde nós temos que determinar esses parâmetros a, b e c. Todos eles maiores que 0. Então, vamos lá para o período, que é a parte mais fácil. Então, como eu falei no item A, eu disse o seguinte: identifiquem qual é o ponto médio da minha imagem. Então, a imagem é de 0 até 2, né? Então, o ponto médio é 1. Então, deixa eu traçar aqui uma reta aqui, exatamente passando pelo ponto médio. Ok. Aí, eu vou escolher um ponto de partida, porque eu quero analisar qual é o período dessa função, tá certo? Então, ela tem que, a partir desse ponto, subir, atingir o máximo, descer até atingir um mínimo e depois voltar a subir para o ponto médio. Então, nós temos aqui, sobe até atingir o máximo, aí ela desce, passa pelo ponto médio, vai até atingir o mínimo e aí torna a subir para o ponto médio. E aqui nós temos, em amarelo, esse pedaço aqui, é um período completo dessa minha função. E que período é esse? Como a gente está vendo aqui, ele vai de 0, tá? Até π. Ou seja, o período é π. Bom, aí vamos então calcular o valor do parâmetro c, que está aqui na função. A gente sabe o seguinte, que o período da função f é 2π, que é o período do seno completo, sobre c, tá? E eu sei, pelo gráfico, que esse período tem que ser π. Então, quem tem que ser o valor de c? Fácil ver que o c tem que ser 2. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou apagar esse c que está aqui e vou colocar um 2 bem destacado aqui. Tá certo? Então, um dos parâmetros a gente já calculou. Vamos apagar isso aqui para a gente fazer agora a conta da imagem. Então, reparem só, no caso da imagem, o que a gente viu
lá atrás no item anterior. Na letra A, a gente viu que se a imagem da função, né, for do tipo menos m, m, então o A é igual a 0. Aqui nós temos isso? Não, né? Nós temos que a imagem da função é 0, 2. Não tem nada que ver com esse menos m até m. Então, o A não é igual a 0, tá certo? Então, A é diferente de 0. E a gente vai ter que descobrir quem é esse A. Mas, vamos olhar para o parâmetro B. Olha só. Vamos fazer aqui uma outra observação. Vamos pegar a função seno normal. No caso aqui, a função seno de 2x. Vamos pegar aqui a função seno de 2x. Pode ser seno de x também. Enfim, porque esse parâmetro que multiplica aqui o x, o coeficiente de x, ele não altera a minha imagem do seno padrão, que é o seno de x. Tá certo? Então, a gente sabe que a imagem dessa função aqui é o intervalo de menos 1 até 1, tá? Cujo comprimento é 2, tá certo? De menos 1 até 1, o comprimento desse intervalo aqui é 2. Ok. Aí, o que que a gente observa? Que sempre que tivermos uma imagem, um intervalo de comprimento 2, então, significa que meu B tem que ser 1, tá certo? Então, se comprimento da imagem de F foi igual a 2, então, o meu B tem que ser 1. Tá certo? Porque aí não houve dilatação da minha função. A função não foi dilatada, não foi esticada. Tá certo? Então, B é 1. Não foi nem esticada, nem comprimida. Bom, vamos lá, então, se B é igual a 1, opa, a gente já sabe, eu vou substituir já aqui na minha função B é igual a 1. Então, aqui eu já descobri outro valor da minha função. Agora, vamos voltar aqui. Agora eu tenho f de x igual a A mais seno de 2x. Beleza. Vamos, então, verificar os pontos x para a gente poder descobrir esse valor de A, tá? Vou pegar aqui outra cor rosa. Bom, quando x é 0, seno de 2x é seno de 0, que é 0, tá? Então, f de 0 vai ser A mais 1 vezes 0, que é A. Quanto é f de 0 mesmo? É 1. Então, eu já posso concluir aqui que meu A é igual a 1, tá certo? Mas, vou fazer mais um teste, tá certo? Vou fazer aqui na esquerda. Então, vamos pegar x igual a π sobre 4. Então, quando x é π sobre 4, f de π sobre 4, quanto é que dá aqui no gráfico, gente? Aqui, ó, f de π sobre 4 vai dar, tem que dar 2, né? Que é o que tá aqui. Vamos lá ver. Então, isso é A mais seno de 2 vezes π sobre 4. Bom, 2 vezes π sobre 4 é a mesma coisa que π sobre 2, né? Então, eu vou apagar isso aqui e vou colocar π sobre 2. Mais seno de π sobre 2 é 1, certo? Então, isso aqui é A mais 1, e eu sei que tem que ser 2 aqui pelo gráfico. Logo, quando tem que ser o A igual a 1, novamente, tá certo? Então, qualquer ponto que eu pegar aqui e fizer a conta, vai dar sempre A igual a 1, tem que dar, né? Então, quem é a minha função? Aí, eu venho aqui e escrevo 1, tá certo? Que foi o que eu encontrei. Então, a minha função f é essa que eu estou circulando aqui em amarelo, f de x, 1 mais
1 mais seno de 2x. E com isso, a gente determina todos os valores de todos os parâmetros, ok? Gente, alguma dúvida? Deixa um comentário aqui no vídeo. Ou se você tiver alguma sugestão de exercício, deixa aqui um comentário no vídeo, tá? Mais pra frente, vamos ter mais exercícios parecidos com esse. Bom, e aí a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!